tarde, Tudo a Ver está no ar ao vivo, mostrando que o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico, na divisa de Sergipe e Alagoas. São essas águas e estradas que margeiam o Rio São Francisco e que nós vamos conhecer agora. Águas revoltas no encontro de rio e mar. A última cidade antes da Foz é a pequena Piaçabuçu. No cais, um lindo cenário dominado pelos barcos de pesca. É daqui que nós saímos para percorrer os últimos quilômetros desse rio que corta 5 estados brasileiros. Região cheia de boas histórias. Quase chegando na Foz do São Francisco, tem uma ilha aqui com uma história muito curiosa. É a Ilha da Fitinha. Era uma moça, filha de um fazendeiro, que se apaixonou por um pescador. E aí, a história teve um fim engraçado. O pai proibiu o namoro, mas quando ele saía, a moça dava um jeito de avisar o namorado. O caminho estava livre. Pendurava a fitinha no coqueiro, ele passava e via que a fitinha estava lá, era sinal que o espadinha ela não estava na ilha. Aí o pescador vinha namorar a moça. Ele vinha namorar. Aqui o São Francisco ganha tons azulados. Parece mar. E já é quase mar. Falta apenas 1 quilômetro para o rio desaguar no Oceano Atlântico. Aqui na margem alagoana onde nós estamos, a paisagem é essa. Dunas imensas, pouquíssima vegetação, tudo dominado pelo silêncio, que só é quebrado pelo vento. A praia deserta é dominada pelos caranguejos, que estão na época de reprodução. E isso a gente esperava encontrar aqui. Já essa outra imagem surpreende. O animal solitário é como um símbolo da união entre sertão e rio. Voltamos para o barco. A poucos metros do encontro com o oceano, uma das paisagens mais curiosas do São Francisco. 4 anos atrás, quando nós estivemos aqui na Foz do São Francisco, o farol já estava ali tombado, no meio da água, mas ainda havia vestígios do povoado de Cabeço. Restos de casas, de construções maiores, ficavam bem aqui, olha. Agora está tudo debaixo da água. Sobrou mesmo só o farol. Isso porque o mar é muito mais forte do que o São Francisco. Vai empurrando o rio, que provoca erosão aqui, nas praias do litoral de Sergipe. Compare, em 2007 ainda havia ruínas na praia. Nada disso aparece mais. Olha, agora é possível navegar bem pertinho do farol. A gente está a uns 20 metros. É incrível pensar que 10 anos atrás havia um povoado aqui em volta, mas o mar avançou demais, virou tudo céu e mar. O São Francisco mudou a sua rota nesse trecho final, mas o estilo de vida de quem mora por aqui é o mesmo desde que os primeiros conquistadores chegaram, há 500 anos. José Francisco passa a semana toda com a família, nessa casa de pau a pique. Ele mostra o resultado do dia de trabalho. São Francisco, então, é bom para você? É bom, graças a Deus. Vai vir desse aqui, toda semana, pouco ou muito, nós arrumamos. E aqui é uma paz. E encontra peixe aqui. É, e tem a fartura aqui pra gente comer e arrumar o leite das minhas meninas. A ocupação do rio pelos europeus começou aqui, na região da Foz. Nos séculos seguintes, os bandeirantes paulistas fizeram o caminho inverso. Subiram pelo Rio das Velhas, em Minas, até encontrar o São Francisco, sertão adentro. Estavam atrás de ouro e pedras preciosas, como o garimpeiro Raimundo ainda faz hoje em dia. Teve gente aí que saiu milionário. Tem muito diamante, é só diamante também, não tem outra pedra preciosa não. Mas acontece que é proibido, você não tira, por isso que a riqueza fica debaixo da água. Aqui as ruínas de uma igreja que seria do tempo dos bandeirantes. Na parede, erguida pelos escravos no século XVII, nasceu uma imponente gameleira. Diz a lenda que o corpo do bandeirante Fernão Dias, conhecido como o Caçador de Esmeraldas, está enterrado por aqui. Muito antes de os bandeirantes usarem o rio para avançar rumo ao interior, e muito antes de os portugueses chegarem por aqui, já havia gente ocupando o Vale do São Francisco. A descoberta veio durante as obras para construir esta usina aqui, a hidrelétrica de Xingó. Os arqueólogos encontraram mais de 50 mil peças pré-históricas na região. Os vestígios mostram que 9.000 anos atrás já era forte a ligação entre o homem e o São Francisco.
Tudo isso está exposto aqui, no Museu de Arqueologia de Xingó. Os objetos foram encontrados em 2 sítios principais. Há peças de pedra, como esses raspadores, afiadores, furadores. Até um pilão rudimentar foi achado nas proximidades do rio. Também havia peças de cerâmica, vasos utilizados para armazenar água e comida. O mais antigo tem quase 5.000 anos. Os objetos indicam que essas eram populações que estavam se fixando, já não viviam como nômades. O museu também expõe alguns dos esqueletos encontrados na região. O mais antigo é esse, com quase 9.000 anos. Segundo os arqueólogos, o homem teria morrido com cerca de 30 anos de idade. Os antigos habitantes do São Francisco, dizem os pesquisadores, viviam no máximo até os 45 anos. Alguns eram enterrados assim, ao lado de animais, e tinham a cabeça e os órgãos genitais cobertos por vasilhas de barro. Imaginem vocês que há 9.000 anos atrás, todo mundo que morria era enterrado às margens do rio, o que hoje é o Rio São Francisco. As pessoas pescavam, as pessoas navegavam naquele rio, as pessoas transpunham de uma margem a outra. Então, por mais que eles pudessem caminhar um pouco mais distante das margens do rio, mas eles sempre retornavam. Então, o rio era a base, era o meio de sobrevivência desses indivíduos na pré-história. Todas as peças foram encontradas quando a Chesf se preparava para construir a represa de Xingó, nos anos 80. O lago imenso acabou criando uma das paisagens mais bonitas do São Francisco. E é isso que nós vamos conhecer agora. Nós estamos no lago da usina hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco. Aqui é o limite para a navegação, olha essa boia amarela, indica que o barco não pode passar daqui, porque ali na frente, onde há aquela estrutura laranja e amarela, ficam as turbinas. Haveria o risco do barco ser sugado. A barragem tem 850 metros de extensão, da margem sergipana até o outro lado, a margem alagoana. É a usina que gera mais energia em todo o Rio São Francisco. Preferimos navegar para o lado oposto, rumo ao Cânion do Xingó. Um contraste bonito. A vegetação seca da Caatinga se debruça sobre a imensidão de água. A gente vai passando por várias formações rochosas muito interessantes. Pedra do Gavião logo ali atrás. Agora, essa aqui é a Pedra do Japonês. Para alguns, lembram o rosto de um oriental de perfil. Outros dizem que lembra a arquitetura japonesa, como se as pedras ali do alto tivessem sido encaixadas umas sobre as outras. É muito bonito. Nós vamos entrar no Cânion do Xingó. São 3 quilômetros em que a gente navega rodeado por aqueles paredões. Isso aqui era um pequeno riacho. Só com a formação do Lago de Xingó é que foi possível navegar, passear aqui por esse local maravilhoso do Brasil. O rio corria em cima dessas rochas. O movimento da terra, que deslocou grandes placas no interior do planeta, elevou parte da superfície. Mas o São Francisco, teimosamente, não desviou seu curso. Seguiu em frente, abrindo caminho entre as rochas. Foram milhares de anos. A água e o vento, principalmente, esculpiram essas rochas. Em alguns pontos, formaram cavernas, como essa aqui, muito bonita. O teto completamente liso, o chão também. E há vestígios de ocupação humana. E nós encontramos mesmo famílias de pescadores dentro das cavernas, como se fazia mais de 5.000 anos atrás. O Cânion do Xingó atrai turistas do Brasil inteiro. No ano passado foram 100.000 visitantes. Eles chegam em grandes barcos e encontram uma estrutura bem montada, com deck, boias e até uma piscininha para os menos empolgados com a água. Aqui é o tanque dos corajosos. Dos corajosos, aqui, valente aqui. A natureza, ela consegue fazer coisas que nos surpreendem a cada momento, né? Muito lindo mesmo. Estou encantada. Sinceramente, um paraíso, muito bonito. Daqui ainda há a opção de um passeio numa pequena canoa para avançar por uma parte mais estreita do cânion. Bom, aqui a gente está entrando na Gruta do Talhado. O teto vai ficando bem baixo, tem que empurrar um pouquinho aqui para ajudar. São 100 metros de uma água verde. A luz entra filtrada aqui por esses paredões, reflexo na água. Olha que bonito. É um lugar realmente especial
Vale a pena conhecer esse pedaço do Brasil aqui. Surpreende assim, são as deformações que as rochas têm, os cânions, né, as aberturas, os rios correndo. Isso é bonito, fantástico, parece até estrangeiro, mas é aqui mesmo, é Brasil mesmo. O rio encanta quem vem de longe, alimenta quem vive aqui. Nunca deve se deixar de pensar. Rio São Francisco, homem do São Francisco, hoje, passado. Então são tempos diferentes, mas o mesmo espaço geográfico. E a mesma relação forte do homem com o rio. Sempre. Talvez é o sangue da veia do nordestino, seja o Rio São Francisco. As águas caudalosas e barrentas do Rio São Francisco encantam. Mas também assustam o sertanejo, acostumado aos pequenos riachos que somem no chão. Esse aqui é o cais de Januária, um das dezenas que havia na beira do São Francisco. Pela altura, a gente imagina o tamanho dos barcos que encostavam bem aqui, olha. Era o tempo em que os gaiolas dominavam o rio. Pela água se fazia o comércio. Pela água subiam e desciam as pessoas, as mercadorias, as culturas. O São Francisco era conhecido como o Rio da Integração Nacional. O cais de Januária ficou como um símbolo, mas a navegação por aqui praticamente desapareceu. Hoje, só pequenas canoas encostam aqui. Trazem moradores que vivem na outra margem. Lá vem um casal que tem história na beira do rio. Efigênia e Manuel tiveram 20 filhos, mas só 8 sobreviveram. Vida feita na enxada e na pesca. Vida entrelaçada com o rio. O rio para mim é boa coisa, porque nós nascemos, criamos aí na beira dele, estamos até hoje, com fé em Deus. Os dois lembram bem de uma época em que era possível chegar longe, sempre pelo rio. Nós vamos de vapor para ir para Pirapora. Aquele vapor grande? Sim, passava no porto, passava apanhando lenha. Em Pirapora, o cais virou um cemitério de embarcações. Longe dali, em Juazeiro, na Bahia, outro velho vapor está definitivamente ancorado no asfalto. Virou um monumento na praça. As imagens antigas mostram que por aqui passavam barcos tão grandes que a ponte entre Juazeiro e Petrolina precisava se levantar. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Os ribeirinhos de Januária nos explicam um dos motivos para os vapores ou gaiolas terem sumido do rio. Da navegação também do rio, né? Porque o rio, cada vez que vai passando os anos, vai secando. Entramos no rio para ver de perto o que está acontecendo. Essa vegetação toda aqui não existia antigamente. Os barcos grandes conseguiam encostar no cais. Mas muito material foi se acumulando no fundo do rio, é o assoreamento. A vegetação cresceu por cima e agora ficou difícil para os barcos passarem por aqui. Só os pequenos, né? Quem nos conduz é Batista, barqueiro e pescador experiente. 4 anos atrás foi ele também quem nos levou para conhecer as praias que se formam no meio do rio. Em pouco tempo, muita mudança. Aqui só tinha areia, não tinha árvore, não tinha nada. Era um banco de areia. Banco de areia. O rio está acabando. O acúmulo de areia dificulta a navegação. Não agora, nos meses de cheia, mas lá para o meio do ano, quando a água baixa, fica difícil passar. A areia é carregada pelo rio mesmo. E o motivo? Falta de vegetação nas margens. Sem mata ciliar, a terra e a areia são arrastadas com facilidade. Batista acha que os pescadores mesmo é que deviam assumir o cuidado do rio. O que o governo podia fazer? Fazer com nós. Pagar 2 salários e nós cuidar do rio. Nós mesmo era o fiscal do rio. Ia replantar ele todinho. Tá precisando cuidar? Tá precisando e é muito. O Brasil cuida mal do São Francisco, péssimo para a natureza. Ruim também para a economia. Alexandre Machado trabalha para a Companhia Vale do Rio Doce.
é o responsável por um projeto para criar em Pirapora um grande terminal de transporte, unindo ferrovia, rodovia e hidrovia. Daqui já sai uma estrada de ferro rumo ao Porto de Vitória, no Espírito Santo. Ela poderia ser integrada à hidrovia do São Francisco. Algodão, milho, feijão e soja, produzidos no oeste da Bahia, subiriam o rio em barcaças como essas, que hoje estão paradas. Elas poluem menos do que os caminhões e ajudariam a desafogar as rodovias. A hidrovia do São Francisco está projetada para funcionar de Juazeiro, na Bahia, até Pirapora, em Minas. A questão da hidrovia em relação ao transporte rodoviário é um absurdo. Algo em torno aí de 50%, aí, 40%, 50% que você vai baixar o custo de transporte. É muita coisa. Joaquim Riva é especialista internacional em hidrovias. Foi chamado pelo Ministério da Integração para redesenhar a hidrovia do São Francisco. Ele diz que as tarefas mais urgentes são recuperar as margens do rio, combater o assoreamento e fazer a dragagem das áreas onde a profundidade do São Francisco está muito baixa. É uma dragagem muito pequena frente ao potencial que o rio tem. A estrutura da hidrovia mesmo já está montada. De Pirapora, em Minas Gerais, até Petrolina, em Pernambuco, são quase 1.400 quilômetros de uma hidrovia que está praticamente pronta para ser utilizada. No meio do caminho, há apenas um obstáculo construído pelo homem. É a barragem de Sobradinho, olha, bem aqui atrás. É ela que forma esse lago imenso para geração de energia elétrica. Só que entre o lago e o rio que continua rumo à Petrolina, há um desnível. Para passar por aqui, os barcos precisariam de uma eclusa. E ela existe, foi construída há 30 anos, só que quase não é utilizada. A usina de Sobradinho e a eclusa são responsabilidade da Chesf, uma companhia estatal. A eclusa tem uma sala de controle como se fosse a torre de comando de um aeroporto. Daqui os controladores têm acesso visual à eclusa e ainda há um painel com imagem de toda a operação. O problema é que há pouca operação. No ano passado, só uma eclusagem a cada 3 dias. Quando a eclusa de Sobradinho foi construída no fim dos anos 70, ela estava entre as maiores do mundo. Tudo acontece aqui dentro dessa câmara de concreto gigante, com 120 metros de comprimento. Para igualar o nível do reservatório ao nível do rio, as comportas são fechadas e a água vai subindo aqui dentro, lentamente. Ele faz o mesmo papel de um elevador, só que usando como elemento de desnível a água. Em poucos anos, a transposição das águas do São Francisco deve transformar parte do sertão em área irrigada e produtiva, como já acontece hoje em Petrolina, com a produção de frutas. Além de fornecer água para as plantações, o rio poderia ser o caminho para escoar a produção. O apito dos gaiolas virou passado, virou nostalgia, mas a hidrovia é o futuro. Um transporte mais barato, que polui menos e que pode devolver ao São Francisco o papel de rio da integração nacional. Debruçada sobre o rio, Barra é terra de pescadores em pleno sertão. Aqui em Barra, o rio fica muito largo, em alguns pontos quase não se vê a outra margem. Também há várias ilhas com gente morando. É possível observar daqui. E apesar de alguma poluição, essa ainda é uma área rica para a pesca. O município tradicional no interior da Bahia foi também o principal núcleo de resistência contra o projeto de transposição do Rio São Francisco. Em 2007, mesmo sob protestos, o então presidente Lula tomou a decisão de seguir com as obras. Muita gente em Barra ainda desconfia do projeto, acha que o rio pode secar. Quem socorre a gente aqui é a pescaria e o rio seca aí a gente não pesca. Aqui os ribeirinhos sofrem muito na época quando o rio tá baixo. Essa época que encheu um pouco, né? Mas teve uma época aí que o rio estava muito feio. Eu tenho medo, né? Que acabe uma beleza dessa. Não é bem assim. Veja pelo mapa. Barra fica na Bahia.
A transposição vai acontecer mais de 500 quilômetros em Pernambuco. Ou seja, se hoje o rio tem épocas de seca na Bahia, isso não vai melhorar nem piorar por causa da obra. Além disso, transposição não significa que o rio terá o seu curso desviado. O leito permanece no mesmo lugar. É só uma parte da água que será captada. Parte muito pequena, segundo o projeto do governo. De cada 100 litros, apenas 1,5 litro serão utilizados na transposição. Água que centenas de quilômetros adiante seria despejada no oceano. Esse é um dos argumentos usados pelos que defendem a transposição. É uma água que já vai ser praticamente devolvida ao mar. Então, qual a utilidade dessa água? Pouca. O nordestino é sofredor. E a pior coisa que existe aqui na nossa região é pouca água. Aqui nós somos ricos. Temos esse rio aqui que é uma beleza, é rico. Nós temos água em abundância. Mas infelizmente se você sair daqui a uns 30, 40 quilômetros, você vai ver a miséria de água. Em 2007, nossa equipe visitou a região de Cabrobó, em Pernambuco. A primeira captação das águas está prevista para esse ponto. Esse é o lugar exato onde vai se fazer a primeira captação de água. Já está escrito aqui, embocadura do canal. Mas o principal está aqui do outro lado, olha só. A obra já avançou bastante. Foi o Exército Brasileiro que escavou esse primeiro trecho de canal. Aqui é o começo de tudo. O Exército precisou usar explosivos para abrir caminho entre as rochas. Agora o trabalho é revestir as paredes. De cada 10 operários contratados para a obra, 6 são da região de Cabrobó. Eu converso com Everaldo, descendente dos índios Trucá, que no início ficaram contra as obras porque achavam que ela prejudicaria o rio. No começo eu achava que ia faltar, mas eu acho que não vai faltar não. Sempre os outros também precisam, né? O Joel também é nascido em Cabrobó. Nunca tinha feito outra coisa que não fosse trabalhar na roça. O que mudou assim? O que você fazia antes e o que você faz agora? Coletava, plantava feijão, arroz, cebola. Agora não. Estou trabalhando aqui com muito prazer, orgulho, que aqui a gente aprende coisa nova. Ou precisa até operar uma pequena máquina, eu tenho medo disso. Agora é um trabalho duro ficar encaixando essas pedrinhas aí, né? Muito duro, mas mais duro é na agricultura. É mais sofrido. Empreguinho, carteira assinada e que pode ser, não é nem só bom pra gente, que nem toda a família da gente que está em casa. E é bom também para quem vive do comércio. As obras encheram a região de operários, técnicos e engenheiros que têm dinheiro para gastar. Realmente tem aquecido o nosso comércio, tem sido muito bom. A transposição tem trazido muito benefício para a nossa cidade. Aqui na cidade de Cabrobó tinha umas residências que eram casas de barro e foi ter que demolir para transformar em casas de bloco, para poder a população ter uma boa vida. Nós fomos conhecer uma dessas vilas recém-construídas. Esses agricultores viviam numa fazenda como meeiros, trabalhavam na terra e entregavam metade da produção para o fazendeiro. A propriedade foi desapropriada para as obras da transposição. As famílias receberam casa e 5 hectares de terra, sendo 1 hectare já irrigado. Com quase 90 anos, pela primeira vez Maria Antônia vive em casa própria. Como é que era a casa que a senhora morava antes? Era de barro, a casinha velha de barro. A sorridente senhora vive aqui na beira do São Francisco desde 1930 e sempre ouviu falar de seca e mais seca. O que a senhora acha dessa história da transposição, de levar água lá para cima, lá para o Ceará, lá para Pernambuco? Acho muito bom, porque eles também estão passando fome, sede, e com sede ninguém vive não. O Rio de São Francisco é todo mundo. E se eu morasse lá também, eu não achava bom que a água chegasse lá? Eu passando sede lá naqueles mundos sem fim? E não morre de sede. Está na beira do rio e não morre de sede, não. Mas nem tudo funciona como deveria. O chapéu não deixa dúvida. O vaqueiro Honório é homem que sabe reivindicar. Ele gostou da casa nova, mas reclama. As famílias foram instaladas antes das bombas ficarem prontas. Ainda não acertou a vida de vocês com a água? Não. Acertou assim, que vem... A água vem no pipa. No caminhão? No caminhão. Mas tinha que fazer a ligação direta do rio para cá. Tem que fazer, porque aí se não fazer, como é que fica? Aqui a gente tem ideia da dimensão desses canais que vão transportar a água captada no rio São Francisco. 6 metros de profundidade,
24 de largura ali no topo. Ao todo serão 700 quilômetros de canais como esse aqui para levar água à região mais seca do Brasil, em 4 estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Praticamente metade dessa obra gigantesca já está pronta. São 2 eixos de transposição que podem beneficiar 12 milhões de pessoas. O eixo norte começa em Cabrobó e se estende por 420 quilômetros na direção do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo leste tira água do São Francisco na altura do município de Floresta. E os canais seguem rumo a Pernambuco e outras áreas da Paraíba. Os canais se interligam com reservatórios e também com rios que atualmente secam durante parte do ano. Com a transposição, terão sempre água no leito. Na maior parte do percurso, a água vai ser levada pela força da gravidade mesmo. Mas em alguns pontos, há obstáculos naturais, como aqui. Em vários pontos, além desses canais gigantescos, serão necessárias estações de bombeamento como essa, olha. A estrutura de concreto já está quase pronta. A água chega aqui e é bombeada 60 metros para cima, ali, na direção do alto daquele morro, de onde segue por outros canais rumo ao semiárido nordestino. Ao todo estão previstas 9 estações de bombeamento como essa no projeto de transposição do São Francisco. Manuel ainda não entendeu bem o que é essa tal de transposição, mas no fundo, acha bom que mais gente possa viver com a água do São Francisco. Eu acho que o jeito é ter um pouco de água para beber, para usar, para a pessoa se servir, porque a pior coisa do mundo aqui para nós é a seca. Cercada por um relevo plano, a imensa formação rochosa parece fora do lugar. Lembra um barco ancorado à beira do São Francisco. Nossa viagem começa em Bom Jesus da Lapa, sudoeste da Bahia. A cidade cresceu em torno da rocha e recebe centenas de visitantes todos os dias. A maior atração está aqui dentro. A gente está entrando numa das grutas, é muito interessante ver o trabalho da natureza ao longo de milhares de anos. Olha isso. São formas esculpidas pela natureza. Aqui no teto também, olha. Aquela ali do teto é estalactite, quando vem de cima para baixo. De baixo para cima, como essa outra aqui, ó, é estalagmite. É a água que vai escorrendo e esculpindo essas formas. A água vai pingando lentamente, arrasta o carbonato de cálcio que existe aí nas rochas, e esse carbonato é que vai formando. Olha que bonito. Tem algumas partes aqui que ficam meio transparentes. Quando a gente observa essa formação rochosa pelo lado de fora, não tem noção do labirinto que existe aqui dentro. Várias grutas e cavernas maiores, como essa. Aquela ali, olha que bonita. Parece uma torre mesmo, construída pelo homem. Mas é o trabalho de milhares de anos, feito pela natureza. O impressionante labirinto em Bom Jesus da Lapa não é uma formação isolada. Existem 400 mil quilômetros quadrados de rochas calcárias desse tipo, espalhadas pelo interior da Bahia, de Minas e até de Goiás. E o mais incrível, as rochas um dia já estiveram no fundo do mar. O professor explica que a região era coberta por um mar interior, ou seja, sem ligação com os oceanos. 600 milhões de anos atrás, muito antes dos continentes na Terra terem a atual configuração. Foram se formando debaixo d'água, até que aquilo ali exauriu. Quer dizer, ou o mar foi completamente entupido, entre aspas, né? Ou se retirou por algum processo. Mas aquilo era mar interior, sem nenhuma dúvida. Segundo ele, existem rochas muito parecidas em outras partes do nosso planeta. Essas rochas são encontradas na Namíbia, são encontradas no Gabão. Quer dizer, não é uma coisa do Brasil, da América do Sul. Elas são anteriores à existência do Oceano Atlântico. O geólogo diz que as rochas calcárias de Bom Jesus da Lapa são resultado de deposição de material, incluindo a vida riquíssima
que havia nesse mar interior. O acúmulo de fósseis e de outros detritos ajudou a desenhar o cenário. Certamente uma das paisagens mais bonitas que encontramos durante 2 semanas de viagem pelo Vale do São Francisco. Nós seguimos descendo o São Francisco, olha o rio aqui bem ao lado. Nós estamos numa estrada de terra, muito perto da água, agora em direção ao norte da Bahia. Esse caminho nos leva para uma paisagem surpreendente, vocês vão ver. O cenário vai mudando rápido demais. A vegetação de Caatinga entra em cena. O solo fica arenoso, povoados muito simples surgem à beira da estrada. Até que aparece um paredão de areia à nossa frente. O cenário lembra muito aquele que a gente costuma ver no litoral brasileiro. Dunas a perder de vista, um terreno ondulado, quase nenhuma vegetação. Acontece que nós estamos a 600 quilômetros do mar, à beira do rio São Francisco, no meio do sertão da Bahia. Na outra margem, aqui bem perto, fica o município de Xique-Xique. Agora, nessa margem onde nós estamos, se acumula uma quantidade enorme de areia que dificulta a vida de quem precisa plantar para sobreviver. O terreno é pobre, mas a paisagem é belíssima. As dunas se formaram pelo trabalho do rio mesmo. Ao longo de milhares de anos, o São Francisco foi arrastando areia para cá. A pergunta é, por que tanta areia justo nesse ponto? A explicação vem do professor Benjamin. Ele mostra no mapa que o São Francisco nasce em Minas e no trecho inicial corre no eixo sul-norte. No passado remoto, o rio seguia sempre em frente, até o que hoje é o Maranhão. A região de Xique-Xique é exatamente onde o rio faz a curva. E essa curva é que faz os sedimentos pararem aqui. E o vento ajuda a desenhar as formas sempre mutantes das dunas de Xique-Xique. Elas são atração turística, mas só para quem vive por aqui. O acesso por terra é muito difícil, dizem esses jovens que moram na região. Eles gostariam de melhorar a estrada para que gente de fora também possa conhecer as dunas do sertão. Se não é conhecido, as pessoas não sabem, não vêm, né? Fico orgulhoso de morar aqui perto, um lugar assim lindo? Ah, mas é claro, né? Até porque de onde a gente mora, o lugar mais próximo que tem uma beleza dessa, só aqui mesmo, né? Tão perto assim, com essa exuberância não tem não. O turismo poderia ajudar a tirar a região da pobreza. Em nosso longo trajeto desde a nascente, a região das dunas foi a área em que encontramos mais famílias em situação precária. Seu João nos diz que a terra é fraca e a lavoura é pouca. Aqui a gente vive mais da pesca, quem tem terreno nazia. Planta nazia e quem não tem já vive mais da pesca. As dunas avançam e obrigam as famílias a mudar de lugar muitas vezes ao longo da vida. Aqui tudo tem casa aqui debaixo das dunas aqui, ó. Tinha gente que morava aí? Era. Aí a gente vai saindo, eles vão encobrindo e a gente vai cada vez afastando mais. Ela teve 9 filhos e vive nessa casa de barro. O Bolsa Família dá o sustento. A pesca garante algo mais. Eles estão a apenas 200 metros do rio, mas falta água. As bombas que a prefeitura instalou deveriam garantir o abastecimento. Mas quem disse que funcionam? Gislaine nos mostra como faz todos os dias. Para ela, a duna não é beleza, mas obstáculo no caminho até a água. A subida de volta é íngreme e com areia escaldante sob os pés. A senhora tem que encarar essa subida assim sempre, é? É, todo dia. Nós é direto aqui, vem pegar água, lavar roupa, sobe com as bacias de pano molhado. A vida nossa aqui é essa. Olha, é uma subida, eu que estou sem peso nenhum, são 100 metros mais ou menos de subida. É. A senhora está acostumada? Já acostumei, não tem outro jeito. E fizeram uma bomba para captar a água do rio? Tem uma bomba, mas ela só anda dando problema. A subida é alta demais. Aí não funciona? Não. Essa é a água que a família usa, sem nenhum tratamento. Infelizmente, o São Francisco aqui já não é limpo. As crianças bebem essa água também? Bebe, todo mundo bebe. E não dá problema não? Tem vezes que sim, outras vezes não. Acostumou. Que problema que dá? Dá diarreia, dá febre, dá vomitadeira. A situação de Gislaine é igual a de tantos outros ribeirinhos.
E é o que leva muita gente a criticar o projeto de transposição do São Francisco. O governo brasileiro está construindo canais gigantes que vão tirar a água do rio na altura de Pernambuco para levar até as regiões mais secas do Nordeste. Um gasto milionário e aparentemente necessário. Mas as populações que já vivem hoje perto do rio seguem nessa rotina humilhante. As dunas de Xique-Xique são deslumbrantes. O rio, com suas curvas sinuosas, é especialmente belo nesse trecho. Mas o Brasil que se esconde atrás dessas montanhas de areia não é bonito. Um país injusto, que precisa cuidar melhor do rio e dos ribeirinhos que vivem sem água e tão perto da água. Durante 2 semanas, o São Francisco foi a nossa estrada país adentro. O rio é testemunha da diversidade brasileira. Ao longo do caminho, os sotaques mudam. A sutileza dos mineiros. Fui criado na beira de São Francisco, com meu pai, minha mãe. Todo mundo gosta de mim, eu gosto do pessoal da cidade, tenho crédito na cidade, graças a Deus. Então eu sou feliz aqui. A fala áspera dos sertanejos. O lugar é um lugar sossegado, graças a Deus. A gente leva sossegado. Viver aqui é bom demais. É como viver no paraíso, né? E o jeito doce dos ribeirinhos que moram já bem perto do litoral atlântico. E peixe para quantos dias? Rapaz, aqui 2 dias, porque a gente vende é barato, isso aqui é de R$2. Do Cerrado para a Caatinga, o rio inunda o sertão e a água cristalina da nascente aos poucos se transforma em água barrenta. É o tom natural do São Francisco durante a maior parte do percurso. A gente desembarcou agora para conhecer algumas casas que tem aqui na beira do rio. Para quem vem chegando da cidade, dá aquela impressão, né? Nossa, como é que eles vivem aqui, no meio do nada? Mas eles acham o contrário. Quer dizer, eles, na verdade, vivem com tudo aqui. A água, o rio, tem uma estrutura montada. Há quantos anos que o senhor vive aqui, hein? Tenho 25 anos. Aqui na beira do rio? Aqui na beira do rio. Nós temos muita fartura, coisas maravilhosas nós temos aqui. E a paz, né? E a paz. A paz é a coisa melhor do mundo, né? Em alguns lugares, parece que o São Francisco não vai resistir a tanto maltrato. Os sinais estão por todos os lados. Sujeira doméstica, esgoto industrial. Você vê os peixes morrendo, sendo mortos pela poluição do rio aí, né? A água era limpa, hoje não tem condições. Mas ele se renova a cada curva, se refaz a cada afluente que despeja energia em seu velho leito. A paisagem também muda. As barrancas em Minas, as dunas em Xique-Xique, o cânion imenso do Ximbó. O São Francisco também ajuda a contar a história do Brasil. Isso desde que Dom Pedro II esteve por aqui 150 anos atrás. O imperador visitou pequenas cidades à beira do rio, como Peneda, em Alagoas, que ainda guarda esse belo casario dos séculos XVIII e XIX. E o rio é também um fio condutor da cultura brasileira. Às margens do São Francisco, o Brasil cria, escreve, desenha e canta. A tradição das carrancas resiste em Minas. Artesanato feito com simplicidade e que segue a enfeitar os poucos gaiolas que ainda navegam por aqui. Arte sincera de um Brasil profundo. O sertão cortado pelo rio também ajudou a inspirar uma das obras-primas da literatura do Brasil. Guimarães Rosa deu voz ao sertão e suas veredas. O escritor passou anos ouvindo personagens que moram por aqui. Gente como Reginaldo. Ele nasceu à beira do rio, em Casa Nova, na Bahia. Chegou em Pirapora, Minas Gerais, com a família numa pequena canoa de madeira. E ainda hoje mora às margens do São Francisco. A casa é esse barco abandonado ao lado do rio. Para mim, o São Francisco é tudo na vida, né? Não só para mim, como para minha família e para muitos, né? Porque esse rio criou muita gente e vai criar muita gente.
Só que não vai dar peixe, não está dando peixe igual estava antigamente, né? O São Francisco é um patrimônio histórico, a maior beleza que nós temos na face da terra, né? Da água também chegam velhas lendas que ajudam a contar a história do rio. Eu aqui no Rio São Francisco, estou aqui para o culpado me ajudar. Chique Macabira já mandou me convidar, que eu estou no São Francisco, passo bem, não passo bar. Mas o rio não vive só da cultura popular. Bem perto da margem, encontramos o Edivalson, que estudou só até a 4ª série. Ele conta que com 7 anos já falava outros idiomas. Hoje é professor de inglês, francês, até japonês. Tudo de graça para as crianças que vivem no São Francisco. I want to thank the river São Francisco and everybody. Espírito Duncan, mina no tameni atashou. O rio me deu essa inspiração, né, de falar esses idiomas, porque eu sou um barranqueiro, eu como barranqueiro e considerado como filho do velho Chico, né, eu considero que isso foi uma dádiva dele nesse sentido. Deve estar hoje considerado no mundo como um poliglota. Múltipla sonoridade, e não só nas palavras. O rio tem a sua melodia. Às margens do São Francisco nasceu um gênio da música brasileira. João Gilberto é de Juazeiro, na Bahia. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. São Francisco inspira e é também personagem de canções belíssimas. Dorme o sol, a flor do Chico, de meio-dia. O rio é uma longa estrada que une o sertão ao mar, como cantou o outro mestre da música. O riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. E o Alessandro aprendeu direitinho. Eu ia direitinho pro riacho do navio, fazer o meu feito, fazer minha caçada. Ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucai e acordar com a passarada. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas.